Bom dia a todos. Um cumprimento especial, um agradecimento pela disponibilidade à Sra. Procuradora-Geral da República para estar aqui hoje nesta audição, que é feita a requerimento do Bloco de Esquerda e do PAN e que se irá processar. Penso que a grelha lhe foi fornecida e que a estrutura da audição passa por uma intervenção dos requerentes e a seguir uma exposição da Sra. Procuradora. Mas hoje também o nosso ilustre par assume aqui com a sua qualidade de deputado, é apenas o deputado José Pedro Aguiar Branco, que pretende assistir à reunião da Comissão e por isso damos-lhe também as boas-vindas e fazendo a ressalva que não poderá estar connosco até ao fim, uma vez que terá depois de seguida a Conferência de Líderes. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo a todos depois destas temperadoras férias e, estando presentes todos os grupos parlamentares, não estão. Está a chegar? Vamos dar início, uma vez que se começa por o grupo parlamentar do Bloco e do PAN que estão presentes, e eu daria então, desde já, a palavra para a apresentação dos requerimentos. Penso que vão dividir o tempo 4-4, não sei quem inicia, porque inicia o Bloco de Esquerda e, portanto, darei a palavra ao Sr. Deputado Fabiano Figueiredo. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito bom dia, Sra. Presidente, Sra. Procuradora-Geral da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sra. Procuradora. Há megaprocessos que duram vários anos ou mesmo mais de uma década, há cidadãos que são escutados durante anos, há suspeitos que ficam detidos sem qualquer justificação durante dias, muitos para lá dos prazos, há gente para quem a justiça nunca chega a sê-lo. Podíamos somar a estas questões muitas outras sobre o qual o relatório versa e sobre o qual há matéria conexa e análoga. Mas hoje quero fazer-lhe um conjunto de perguntas concretas nos termos do requerimento que introduzo, para as quais lhe peço também respostas concretas. A primeira é sobre uma afirmação da Procuradora-Geral da República, que disse no passado dia 4 de setembro que existe um súbito e muito recente interesse da atividade do Ministério Público na sua globalidade, que as pessoas desperta. Estou certo que a Assembleia da República e esta Comissão em particular estão fora do perímetro deste comentário, porque não existe aqui certamente o interesse súbito pela política de justiça, nem recente. Desde 2000, é importante para esclarecer a comunidade, passaram por este Parlamento todos os Procuradores-Gerais, mas se esta audição hoje acontece é porque o relatório foi entregue em agosto e não em maio, conforme determina a lei. Mas o país ouvia também dizer no dia 8 de julho que há uma campanha orquestrada contra o Ministério Público, incluindo pessoas que têm ou tiveram responsabilidades na vida da nação. É uma acusação grave. A autonomia do Ministério Público é um princípio constitucional no qual nos revemos, nem podia ser de outra forma, não pode ser posto em causa, nem a atuação do Ministério Público pode de alguma forma ser condicionada. Vemos por isso com manifesta preocupação as suas palavras e queria instá-la a explicar à primeira Comissão de que forma é que se manifesta essa campanha e quem é que a está a orquestrar, porque ela a existir é grave. Os dados estatísticos relativos ao processo penal constantes do relatório falam-nos do saldo entre processos entrados, processos transitados e processos findos, mas nada nos diz quanto à duração média, mínima e máxima dos inquéritos, por isso pergunto à Sra. Procuradora-Geral da República se nos pode disponibilizar informação sobre a duração média, mínima e máxima dos inquéritos em geral e dos do SIAP em particular. Em fevereiro deste ano realizou-se uma conferência subordinada ao tema megaprocessos, quando a justiça criminal é especialmente complexa, promovida pela Comarca de Lisboa e com o apoio do Conselho Superior de Magistratura. O evento juntou juízes, órgãos de polícia criminal, advogados, academia, oficiais de justiça e jornalista. Os magistrados do Ministério Público, no entanto, foram proibidos de participar na conferência. Naquela altura, declarou publicamente que o momento não é de todo propício a que esta reflexão possa ser feita com rigor e serenidade. A Procuradora Maria José Fernandes, que escreveu um artigo de opinião em que fazia uma reflexão sobre o Ministério Público, foi alvo de um processo disciplinar. Eu pergunto-lhe se, no seu entendimento, os senhores Procuradores e as senhoras Procuradoras estão impedidos de exercer o seu direito à opinião e de intervenção cívica e de refletir publicamente sobre o Ministério Público. António Cunha Rodrigues,
Procurador-Geral da República durante 16 anos, afirmou recentemente que o país tem um problema com escutas. Segundo informações públicas, serão mais de 15 mil os telefones sob escuta. Eu pergunto à Sra. Procuradora-Geral da República se revê nesta afirmação do ex-Procurador-Geral da República, se nos pode disponibilizar informação sobre o número de telefones que são sob escuta, qual é o tempo médio de duração das escutas e se pode a comunidade ter a certeza que os meios intrusivos de produção de prova são apenas usados em casos de absoluta necessidade nos termos da lei. Houve vários processos nos quais foram realizadas diligências de busca e apreensão em que os órgãos de comunicação social chegaram antes dos próprios órgãos de investigação criminal. Houve buscas que foram noticiadas antes mesmo de acontecerem. Muitos foram os processos em que foi divulgado conteúdos de escutas. Ao longo dos últimos 6 anos, entende a Sra. Procuradora que houve um problema da violação do segredo de justiça que se tem vindo a agravar ou tem sido a tendência contrária no seu entendimento? Quantos inquéritos foram abertos por violação do segredo de justiça durante esse período e se acha a Sra. Procuradora-Geral da República oportuna alguma alteração legislativa de forma a que o combate à violação do segredo de justiça seja mais eficaz? Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Darei agora a palavra ao Sr. Deputado Inês Sousa Real. Tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também a Sra. Procuradora-Geral da República, as Sras. e Srs. Deputados e o Sr. Presidente aqui na sua qualidade de deputado. Esta audição foi proposta e realiza-se no pleno respeito pelo princípio da separação de poderes. No entanto, e contrariamente àquilo que foi afirmado até do ponto de vista de uma entrevista que é do conhecimento público, não surge de um súbito interesse. Os problemas estruturais, nomeadamente a falta de meios do Ministério Público, têm décadas e, portanto, no entender do PAN, há opções políticas que, no nosso entender, têm sido erradas, que não nascem do interesse súbito e que não verificamos, nomeadamente no relatório que nos foi apresentado, nenhuma avaliação crítica relativamente a estes mesmos problemas estruturais de que padece o Ministério Público. Nós não ignoramos aquilo que consta do relatório de atividades, aliás, iremos colocar algumas questões sobre os aspectos que lá constam, mas não podemos ignorar aquilo que é efetivamente um conjunto genérico de situações que lesam o próprio Estado de Direito, lesam os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e, por isso mesmo, parece-nos que é importante que haja um balanço autocrítico destes anos em que a Sra. Procuradora vem ocupando este cargo de Procuradora-Geral da República, precisamente até num final do mandato em que permite fazer este mesmo balanço para que o próprio poder político e as instituições possam até ajustar-se. Não nos parece conforme, no entanto, ao Estado de Direito ouvir, com todo o respeito, como ouvimos a Sra. Procuradora dizer numa entrevista, que mesmo que alguém seja ouvido, o risco de constituição de arguido mantém-se enquanto o inquérito prosseguir. Há limites à prossecução do inquérito e, por isso mesmo, seria importante perceber que mecanismos de prevenção é que foram postos em marcha para evitar não só que se arrastem durante anos as escutas aos arguidos, como também que não haja uma subversão do princípio da presunção de inocência para uma lógica que, no nosso entender, é perversa e inadmissível, que é ter alguém suspeito até prova em contrário, ou pior, até o Ministério Público poder querer. Parece-nos também inadmissível que, em casos com grande notoriedade dos visados, haja também uma lógica de investigação da parte mediático ou da alarido social e que também as diligências exteriores do Ministério Público cheguem aos órgãos de comunicação social, com violação até do segredo de justiça e, neste sentido, também nos parece que, por um lado, existir não haver uma comunicação à publicação mais aberta e o relatório também será omisso naquilo que poderia ser esta melhoria de comunicação e de explicação dos próprios processos e dos megas processos à população, em respeito até do princípio da transparência. Por outro lado também, se seria necessário ou não alterar a própria legislação, quer no que diz respeito ao segredo de justiça, quer no que diz respeito à própria preservação da prova e às escutas realizadas. Parece-nos que situações como esta abrem de facto a porta a julgamentos em praça pública, o que não se pretende certamente que seja o fim do direito, mas também depois, olhando para o relatório do Ministério Público, constata-se que não existe uma única referência, quer à violação do segredo de justiça, não se percebe, por exemplo, por que razão é que foram suspensos em processos disciplinares 7 procuradores e se algum deles o foi na sequência, por exemplo, da violação do segredo de justiça. Bem sabemos que o Ministério Público nunca pode ser considerado o único potencial pelas fugas do segredo, mas, dado que existe um conjunto de todos intervenientes, como os órgãos de polícia criminal que auxiliam na investigação, funcionários judiciais, juízes de instrução criminal,
parece-nos que seria importante que houvesse aqui a indicação de que mecanismos é que poderiam ser melhorados para evitar que isto aconteça. Mas ainda assim, perante a dimensão do problema, parece-nos fundamental saber não só as medidas internas tomadas durante o seu mandato para prevenir estas situações da violação do segredo de justiça no âmbito do Ministério Público, mas também o número de inquéritos que possam ter ocorrido durante estes processos disciplinares e que tenham sido decorrentes de tais violações. Para este requerimento e para esta audição, parece-nos que há uma questão também bastante relevante. O Estatuto, aprovado em 2019, relativamente ao próprio Ministério Público, trouxe-nos situações nebulosas. E, nesse sentido, este novo diploma legal, parece-nos que os titulares dos processos passaram a agir processualmente à margem da intervenção hierárquica, do ponto de vista formal, o que significa que cada procurador titular do processo é hoje, assim, por assim dizer, um juiz, um único magistrado totalmente responsável. E seria também importante perceber, do ponto de vista da senhora Procuradora-Geral, se de facto há aqui a necessidade ou não de haver uma alteração legislativa também nesta matéria. E deixarei as demais perguntas para a restante ronda. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Irá agora fazer a sua intervenção inicial a Sra. Procuradora-Geral da República, a quem dou a palavra. Obrigada. Senhora Presidente, senhores deputados, Sr. Presidente da Assembleia da República, naturalmente também. Eu queria fazer uma nota prévia relativamente a 2 ou 3 pontos que me parece importante esclarecer, espero que de uma vez por todas. O primeiro ponto é o de que esta é a 4ª vez desde o início do meu mandato que me encontro a ser ouvida na Assembleia da República, correspondendo naturalmente a solicitações que, nesse sentido, foram endereçadas pelos senhores deputados. Em 2019, março, no âmbito dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito ao furto de material militar de Tancos, em julho do mesmo ano, numa audição parlamentar sobre violência doméstica e o regime de proteção de crianças e jovens, em 2021, numa outra audição parlamentar a requerimento do CDS sobre a diretiva que emitíramos justamente em 2020 e de que adiante espero poder falar sobre os poderes hierárquicos em processo penal. No que diz respeito à audição de hoje e ao assunto central que assumidamente a suscitou, o relatório de atividades do Ministério Público reportado a 2023, importa referir o seguinte: desde o primeiro momento manifestei total receptividade quanto à aceitação do convite endereçado por esta Comissão, não tendo pedido em momento algum o adiamento desta mesma audição, apenas me limitei a sugerir, e estávamos em julho, que estando esse relatório então em fase avançada de elaboração, a audição pudesse ter lugar quando o mesmo relatório estivesse já concluído, sugestão que foi aceita. Quanto ao cumprimento dos timings previstos para a sua elaboração, e dado que também surgiram algumas vozes críticas a esse respeito, assinalando que o prazo previsto no Estatuto é 31 de maio e que também, por outro lado, se encontrariam por divulgar relatórios reportados a anos anteriores, é de assinalar que em 2018, 6 de setembro de 2018, foram divulgados 3 relatórios, portanto estávamos ainda antes do início do meu mandato, foram divulgados 3 relatórios, insisto, reportados aos anos 2017, 2015-16 e 2014-15. Já no decurso do nosso mandato foram sequencialmente, ano após ano, tenho aqui as datas, se os deputados quiserem posso divulgar quais foram divulgados os relatórios reportados aos anos imediatamente anteriores e, portanto, tudo foi rigorosamente cumprido, salvo o momento da apresentação, ou seja, de facto, em circunstância alguma, foi respeitado o prazo de maio, pela simples razão de que, também é bom clarificar, que integrando o relatório, a globalidade dos elementos disponibilizados pelas diversas estruturas, departamentos, unidades orgânicas do Ministério Público, a nível nacional, e estando previsto internamente que os senhores magistrados do Ministério Público, coordenadores de comarcas, diretores dos DIAPs a nível nacional
Nacional enviem até 31 de janeiro às respectivas Procuradorias-Gerais Regionais os elementos que lhes respeitem e estas, por seu turno, enviem os dados às comarcas por si abrangidas, que são no mínimo 5, temos 23 comarcas, como é sabido, e elaborem cada uma os seus relatórios até 31 de março, basta que algum destes envios não ocorra no prazo estabelecido para, naturalmente, inviabilizar o cumprimento pontual do prazo estatutariamente previsto para o Procurador-Geral da República. Foi o que este ano se registou, uma vez mais, não obstante exista, por parte de todos, magistrados e funcionários, o conhecimento dos prazos estabelecidos e da necessidade dos mesmos serem, na medida do possível, respeitados. O problema é que ninguém inventa dados, ou eles chegam e são suscetíveis de ser recolhidos e concatenados, ou não chegam. Este atraso, estou crente que este ano se registou, na circunstância, poderá ter também contribuído as greves que têm decorrido por parte dos senhores funcionários judiciais, independentemente, friso, para que também não ocorram quaisquer maus entendidos a esse respeito, independentemente da justeza das suas reivindicações, a qual não só não se questiona, mas frontalmente se reconhece. Mas esse fator constitui certamente um motivo que levou a maior dificuldade no cumprimento dos prazos previstos para a recolha de dados e elaboração do relatório. Quando falei em necessidade, aliás, quando alguns falam em necessidade de prestação de contas, insistindo que esta magistratura e os seus elementos, nem a sua cúpula, estão dispensados de prestarem contas, naturalmente assim é, e sempre, como já disse recentemente também, assim tem ocorrido. Não só tal é evidenciado pela atividade inspectiva a que os magistrados estão sujeitos e que incide com regularidade sobre a sua atividade, o seu desempenho funcional, verificando a sua adequação e qualidade, mas também relativamente a comportamentos assumidos que envolvam e possam acarretar a responsabilidade disciplinar. A este propósito, quero sublinhar que a atividade inspectiva conheceu, em termos de reforço de meios, os seus inspectores foram nestes anos, desde que iniciei o meu mandato, o quadro de inspectores em atividade duplicou, o que permite uma mais apertada verificação da prestação dos magistrados e a detecção prematura de problemas no seu desempenho funcional e, naturalmente, a sua reversão, sendo, caso disso, em prazo curto. Esta circunstância também permite mencionar o seguinte, que o relatório anual espelha a realização de 133 inspeções, das quais cerca de 30% tiveram como resultado notações situadas abaixo da notação de mérito. Pode-se também verificar, em função dos dados coligidos nos anos anteriores, que em 3 dos últimos 6 anos as notações abaixo do mérito atingiram justamente uma percentagem igual ou superior a 30%. Sendo também de assinalar que no seio do Conselho Superior do Ministério Público não se registram divergências ou clivagens significativas entre membros magistrados e não magistrados a propósito justamente dessas notações, conforme também
por vezes, erradamente, se pretende fazer crer quando se invoca a excessiva atribuição de notações altas aos magistrados, alvo de avaliação de desempenho, inculcando no sentido da existência de um certo corporativismo que assim o determina. A estimativa é a este respeito, aliás, que em 95% dos casos as notas atribuídas o têm sido por unanimidade ou mesmo por larga maioria. Ou também por larga maioria, portanto, incluindo os membros não magistrados. Quanto à atividade inspectiva já situada no campo disciplinar, o relatório evidencia que foram instaurados 59 inquéritos e processos disciplinares em 2023, tendo sido aplicadas 18 penas. Eu quero também, nesta intervenção, dizer que, e é bom que se enfatize isso, que os magistrados do Ministério Público fazem um enorme esforço, por vezes dantesco, para levarem por diante a sua missão num quadro deficitário, sendo também muito deficitário o quadro de funcionários, não obstante as insistentes, insisto, as insistentes sinalizações nesse sentido realizadas relativamente à situação extrema em que se vive nos tribunais, para a qual há anos veementemente vimos chamando a atenção. Outra vertente relativamente à prestação de contas é justamente esta publicitação do relatório anual de atividades, e daí que eu haja falado também, peço desculpa, mas é pelo arrojo, mas é assim mesmo, pelo súbito interesse, porque o relatório de atividades tem sido, insisto, todos os anos publicitado, divulgado, e é a primeira vez que um Procurador-Geral é questionado diretamente sobre o tema. Não obstante... O tempo já está alto. Muito bem. Bom, ia só dizer que, ainda nesta linha de raciocínio, a questão é que no relatório sobre a execução de política criminal, que foi o último que foi remetido em setembro passado, foram justamente, e além do mais, elencados aspectos relevantes, designadamente, tenho aqui, em termos conclusivos, a definição do elenco de crimes de investigação prioritária não seja tão abrangente quanto é, de forma a centrar e reforçar o investimento feito justamente naqueles que o forem, considerados como de investigação prioritária, e quanto a este aspecto que está a falar, ou seja, no reforço de quadros, quer a nível de magistrados, quer a nível de funcionários, quer também no quadro dos elementos dos órgãos de polícia criminal afetos à investigação, especialmente justamente naqueles que sejam politicamente considerados como devendo ter investigação prioritária. Muito obrigada, Sra. Muito obrigada, Sra. Procuradora. Eu vou passar agora à ronda pelos diversos grupos parlamentares. Vai-se iniciar pelo grupo parlamentar do PSD. Sra. Deputada Andreia Neto tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sra. Procuradora-Geral da República, os cumprimentos do grupo parlamentar do PSD. Dizer, em primeiro lugar, que o PSD e o seu grupo parlamentar votou favoravelmente os requerimentos que hoje já foram aqui apresentados pelo Bloco de Esquerda e pelo PAN, por considerar, Sra. Procuradora, ser fundamental pronunciar-se sobre os temas que estão hoje aqui em discussão. E quero começar também por lhe dizer que a Sra. Procuradora é avessa ao populismo, sabemos que não gosta de populismo, mas a verdade é que a vinda ao Parlamento, as vindas ao Parlamento não são populistas, são antes a prestação de contas que a Procuradoria deve ao Parlamento sobre aquelas que são as atividades do Ministério Público, e por isso, Sra. Procuradora, é que estamos cá hoje a debater todos estes assuntos. O grupo parlamentar olha com bastante preocupação para tudo aquilo que possa constituir violações do segredo de justiça. E não temos dúvidas que é preciso agir nesta matéria. A democracia portuguesa conhece há muitos anos o problema e o debate sobre o segredo de justiça e as fugas ao segredo de justiça. Na verdade, estas constantes quebras de segredo de justiça
dão aso, Sra. Procuradora, a julgamentos populares, boicotam, acabam por boicotar a própria investigação e atropelam até de forma grosseira aqueles que são os mais elementares direitos dos cidadãos. É necessária, claramente, e creio que todos somos dessa opinião, uma reflexão alargada sobre aqueles que são os recursos aos chamados meios ocultos de investigação, como são as escutas telefónicas. Aliás, o próprio Governo de Portugal pretende fazer, já anunciou, que pretende fazer uma reflexão alargada e, desejavelmente, regular o recurso a estes meios ocultos de investigação, não podendo existir utilizações indevidas dos dados das pessoas. Os desvios de informação afetam claramente a percepção que os cidadãos têm sobre a justiça e lamentamos, Sra. Procuradora, que este relatório apresentado não tenha uma única referência à matéria do segredo de justiça. E sobre esta matéria nós poderemos falar desde o estudo da Fundação Manuel dos Santos, podemos falar da auditoria que foi promovida pela anterior Procuradora-Geral da República, que acabou por determinar a realização dessa auditoria aos processos de maior repercussão, onde foi notória a violação do segredo de justiça, e esta auditoria colmatou numa série, num conjunto de propostas, e gostávamos também de saber, Sra. Procuradora, o que é que foi feito com essas propostas. É que passaram mais de 10 anos sobre essa auditoria e sobre essas conclusões, sobre a publicação desse relatório, e nada consta que tenha sido dado qualquer seguimento a essas propostas. Aliás, e mais uma vez, Sra. Procuradora, lamento este relatório não fazer qualquer referência à matéria do segredo de justiça. Nós precisamos de uma dimensão exata deste fenómeno a nível global. Para não falar até do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que acabou por criar um grupo de trabalho também que tem um objetivo de apresentar também propostas de alterações legislativas nesta matéria, para que se possa fazer uma reflexão e também avançar com propostas que travem a violação do segredo de justiça. E aquilo que lhe pergunto é, Sra. Procuradora, que trabalho foi feito a este nível para dar continuidade a tudo aquilo que já foi dito, toda a reflexão que já foi feita, todas as propostas que foram apresentadas perante um diagnóstico que para nós é subajamente conhecido e de veras preocupante. E uma pergunta em concreto sobre esta matéria. Quanto às escutas telefónicas, Sra. Procuradora, como é possível que tenhamos cidadãos a ser alvo de escutas telefónicas durante cerca de 4 anos, quando a lei apenas permite que o Ministério Público as requeira e estas se venham a verificar durante a fase de inquérito, desde que se verifiquem os requisitos da sua admissibilidade e pelo prazo máximo de 3 meses, renováveis por períodos sujeitos ao mesmo limite? Sra. Procuradora, entrando também aqui agora um pouco mais naquela que é a atividade exercida pelo Ministério Público na área penal, nos tribunais de primeira instância, em particular sobre o exercício da ação penal, dizer também que este relatório é incompleto, a informação é bastante incompleta e falta aqui também um juízo crítico relativamente àqueles que são os dados que são fornecidos neste mesmo relatório. Poderíamos falar, e queria que se pronunciasse sobre isso, se fizesse favor, do Ministério Público acabar 2023 com mais 300 mil inquéritos pendentes, estamos a falar de um aumento de cerca de 10,4%. Poderemos falar no facto de haver uma referência que os tribunais administrativos estão catatónicos, queríamos também perceber porquê, e também o facto do Conselho Superior do Ministério Público ter suspendido 7 procuradores em 2023 e este documento também não revelar a razão desses castigos aplicados aos senhores magistrados do Ministério Público e, portanto, gostava, Sra. Procuradora, que respondesse às questões concretas que acabei de lhe colocar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passarei agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia Santos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Procuradora-Geral da República, cumprimento-a em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não faremos perguntas sobre processos concretos, apenas sobre a atuação global do Ministério Público na ação penal, que está e deve estar sujeita a escrutínio, também no que respeita à sua cultura de direitos fundamentais, cujo enfraquecimento vem sendo questionado há muito tempo e em vários setores da nossa sociedade. Sobre recursos humanos, sublinhamos o aumento de 69 magistrados de 2022 para 2023, página 33 do relatório. Mas a primeira questão relaciona-se com a hierarquia interna.
da lei e das páginas 23 e 24 do relatório, resulta que compete à PGR emitir diretivas, ordens e instruções e intervir hierarquicamente nos inquéritos. Na página 27, há referência a uma diretiva e a 5 despachos, mas nada é adiantado sobre ordens e instruções. Pedimos, por isso, informação sobre se essas ordens e instruções existiram, quantas e em que moldes. Sabemos que a Diretiva 4 de 2020 foi impugnada pelo sindicato, mas não vemos que essa impugnação obste ao seu cumprimento. A segunda pergunta relaciona-se com o tempo de duração média dos inquéritos. Não encontramos essa informação no relatório, apesar da importância da celeridade processual. Mas, segundo o relatório, página 107, há um número não contabilizado de projetos de despacho de prorrogação do prazo. Não entendemos porque não estão contabilizados estes despachos de prorrogação do prazo, quando os despachos de aceleração processual, pelo contrário, estão contabilizados, 265. Todos sabemos que o artigo 276 do Código de Processo Penal prevê prazos máximos de duração do inquérito e, por isso, perguntamos qual é a duração média dos inquéritos criminais e qual é a percentagem de processos em que os prazos legais são ultrapassados. Terceira questão. No nosso sistema, o Ministério Público não é uma parte acusadora, tem um dever de objetividade. Seria, por isso, importante saber qual é a percentagem dos processos em que, no julgamento, em função da prova ou da falta dela, o Ministério Público pede a absolvição do arguido. Já na fase de recurso, o relatório mostra que, em 94% dos casos, o magistrado do MP na relação concordou com a posição assumida pelo MP na primeira instância, página 151. É uma percentagem impressionante e, por isso, perguntamos se há alguma indicação da hierarquia no sentido de o MP na relação não divergir do MP na primeira instância. A quarta questão relaciona-se com o TCIAP. O número de inquéritos findos no TCIAP com a indiciação é inferior a 3%. Isto significa que há centenas de inquéritos instaurados, centenas de pessoas sujeitas a detenções, buscas, prisões preventivas, escutas telefónicas, sem que depois haja sequer acusação em mais de 97% dos casos. Também resulta do relatório que há muitas denúncias que não dão origem a inquérito. No exemplo da página 173, só cerca de 10% das denúncias recebidas deram origem a um inquérito criminal. Os números do TCIAP, repetimos, menos de 3% de acusações nos inquéritos findos, impõem uma reflexão. O Ministério Público só está obrigado a abrir um inquérito quando recebe a notícia de um crime. Perguntamos se estarão a ser instaurados no TCIAP inquéritos perante denúncias em que não há realmente notícia de um crime, com o que isso implica de perda de meios para as investigações das denúncias que trazem realmente a denúncia de um crime. A quinta pergunta relaciona-se com as averiguações preventivas referidas na página 170. Só 2 foram convertidas em inquéritos criminais. Qual é o critério para a instauração dessas averiguações preventivas e qual é a sua duração média? A sexta questão relaciona-se com a análise global da ação penal. Quase metade dos inquéritos findos foi arquivada porque se concluiu que não houve um crime ou porque não há indícios suficientes para acusar. Página 176. E daqui resulta uma interrogação. Quando, no final do prazo legal do inquérito, não há indícios bastantes para acusar, como é que se explica que em alguns processos se arquive, muitos aparentemente, e em outros não se arquive, antes se mantenha o inquérito para além do prazo, para mais quando também sabemos que pode haver reabertura de inquéritos arquivados se surgirem elementos novos. Passamos às medidas de coação e às detenções. Sobre detenções não temos números, sobre prisão preventiva não sabemos quando é que o MP pede e o juiz de instrução interfere, e isso seria importante. A última questão é sobre comunicação em segredo de justiça. Gostávamos de saber qual é a percentagem de inquéritos em segredo de justiça, quantas violações de segredo de justiça houve e quantos processos foram instaurados para as investigar e punir. Mas sobre comunicação nos processos em segredo de justiça, o artigo 86, número 13 do Código de Processo Penal, que quero sublinhar, é muito rigoroso quando impõe que esses esclarecimentos só sejam prestados pelas autoridades judiciárias, sempre a pedido de pessoas publicamente postas em causa, ou então para garantir a segurança de pessoas e bens ou a tranquilidade pública. Perguntamos se, fora destas hipóteses previstas no artigo 86.13, a Sra. Procuradora-Geral da República acha admissíveis os esclarecimentos públicos no âmbito de inquéritos em segredo de justiça. Terminamos agradecendo antecipadamente as informações trazidas, esperando que veja nas perguntas feitas uma manifestação do enorme interesse e respeito que temos pela função do MP e o legítimo interesse que também temos em contribuir, na medida do nosso dever, para o seu funcionamento o mais conforme possível ao Estado de Direito Democrático. Muito obrigada, Sra. Deputada.
Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. A Sra. Deputada Cristina Rodrigues tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero também começar por agradecer a presença da Sra. Procuradora-Geral desta Comissão para nos prestar os seus esclarecimentos. Queria fazer também uma nota introdutória dizendo que o Chega não é, não quer ser, não tem condições para ser advogado de defesa do Ministério Público, mas em qualquer circunstância nunca compactuará com qualquer tentativa de linchamento público desta magistratura por fazer o seu trabalho. É por isso também que o Chega não foi favorável à chamada da Sra. Procuradora a esta Comissão para prestar contas sobre decisões que o Ministério Público legitimamente tomou no âmbito das suas competências e atribuições. Em nosso entender, todo este frenesi cívico promovido no denominado Manifesto dos 50 e apoiado por diversos partidos políticos, mais não é do que um exemplo do sistema a proteger o sistema, e os seus objetivos não se prendem com qualquer reforma da Justiça. O único objetivo patente neste manifesto é disciplinar o Ministério Público. E esta entrevista que a Sra. Ministra da Justiça depois acabou por dar ao Rádio Observador em 27 de junho, acabou por também confirmar essa intenção, e é algo com que o Chega claramente não compactuará. Quanto a este ponto, eu gostava de citar aqui o Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, o Dr. Paulo Lona, que disse, e bem, que o que é importante é credibilizar as instituições num Estado de Direito democrático e não atacar a independência do sistema de justiça, nomeadamente através da autonomia do Ministério Público. Não existe sistema de justiça independente sem a autonomia do MP, e sem um sistema de justiça independente não temos um verdadeiro Estado de Direito democrático. A independência da justiça e a autonomia do MP também são conquistas de abril e da democracia. Assim, que fique claro que o Chega defende, sempre defenderá a autonomia do Ministério Público. Sem ela não há processos de crime contra titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, e bem sabemos que isso é algo que também está aqui em causa. Por outro lado, obviamente que o Chega concorda com a vinda da Sra. Procuradora-Geral, tal como legalmente previsto, para que venha a esta Casa sem qualquer tipo de folclore, aproveitamento político, sem qualquer pressão sobre o seu trabalho, apresentar o seu relatório anual. Não deixa de ser interessante que durante anos nunca tenha sido solicitada a sua vinda. No entanto, esse facto nunca preocupou os outros partidos, exceto agora, curiosamente, no seguimento das notícias sobre determinados processos envolvendo certos atores políticos. Mas passemos às perguntas. E queria começar também por esta questão do segredo de justiça, que é uma das que tem levantado aqui mais discussão. E queria perguntar-lhe se o segredo de justiça tem sido acautelado dentro do Ministério Público através de mecanismos tecnológicos que permitam detectar a cópia que foi facultada. Queria também saber se está escalonado o acesso aos processos pelos diversos intervenientes, segundo um princípio da necessidade do conhecimento. Relativamente aos prazos médios de resolução dos processos, também já foi aqui várias vezes falado, gostaria de lhe perguntar se considera que os prazos de inquérito têm sido procrastinados em função da complexidade das investigações ou devido à escassez de recursos humanos, tecnológicos e da cooperação internacional. Por outro lado, existem propostas no que diz respeito à criminalidade económico-financeira mais complexa, de criação de equipas de trabalho multidisciplinares que integrariam as chefias intermédias dentro dessas equipas, de modo a acelerar as decisões e também a ação hierárquica. E pergunto-lhe se estaria potencialmente de acordo com uma solução deste género. No que diz respeito às escutas, todos acho que sabemos que há critérios para que uma escuta seja autorizada e não se trata sequer de uma decisão exclusiva do Ministério Público, pelo que lhe pergunto se tem conhecimento de algum caso em que o Ministério Público tenha promovido escutas que não tenham sido autorizadas por um juiz de instrução criminal. Pergunto-lhe também se, dentro do Ministério Público, existe algum trabalho no sentido de averiguar se há um controle sobre os pedidos dos órgãos de polícia criminal para a utilização de meios intrusivos de obtenção de prova, ou se este apenas chancela face ao número de inquéritos que tem a cargo. Gostaria também de lhe perguntar ainda se a Procuradoria-Geral da República está devidamente apetrechada no domínio do combate à criminalidade económico-financeira, no que diz respeito à cooperação internacional e do funcionamento dos pontos de contacto, ou se está tudo nas mãos do Governo através do Sistema de Gestão da Segurança de Informação. No âmbito das suas funções e ao fim de todos estes anos de exercício de mandato, certamente teve múltiplos momentos desafiantes para a instituição. Gostava de lhe perguntar se consegue apontar-nos alguma alteração legislativa que considere premente no âmbito do combate à corrupção ou algum outro tipo de necessidade com que se tenha deparado.
Por fim, recentemente foi apresentado, aliás, um estudo sobre as condições de trabalho, desgaste profissional e bem-estar dos magistrados do Ministério Público portugueses. Este estudo indica que quase 15% dos magistrados têm risco elevado de burnout e mais de 70% risco muito elevado para a saúde. O estudo acaba por recomendar mais acompanhamento da medicina do trabalho, menos burocracia e reforço dos quadros, tanto do Ministério Público como de oficiais de justiça, como de resto, aliás, a Sra. Procuradora já teve a oportunidade de mencionar. Queria perguntar se considera pertinentes estas recomendações e se considera que este risco de burnout impacta negativamente a gestão dos processos. Da minha parte é tudo. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Sr. Deputada. Presidente, queria fazer um ponto de ordem à mesa sobre a condução dos trabalhos. Se for permitido. Faz favor, Sr. Deputado. Queria só perguntar à Sra. Presidente se a Comissão tem memória da apresentação do requerimento pelo Chega para ouvir a Sra. Procuradora-Geral da República em fevereiro de 2020, a propósito da Diretiva número 4, 2020, 25 de Sr. novembro. Deputado, peço desculpa interromper. Esse requerimento não foi aprovado. Não. Tinha só que perguntar à Sra. Presidente se o Chega apresentou esse requerimento na medida em que, que ouvimos a Sra. Deputada do Chega dizer que chamar a Procuradora-Geral da República seria condicionar a atividade do Ministério Público. Eu queria perguntar à Sra. Presidente se a Comissão tinha ou não registro do Chega ter apresentado um requerimento para ouvir a Sra. Procuradora-Geral da República a propósito dessa mesma diretiva. Obrigado, Obrigada, Sra. Sra. Presidente. Deputada. A Comissão tem esse registro, bem como todos os grupos parlamentares têm esse registro. Fica aqui a nota. Mas agradeço que numa audição destas não se interrompa para esse tipo de ressalvas, no fim poderia fazer. Passaria agora de imediato, eu pedi algum silêncio, passaria agora de imediato à Iniciativa Liberal. Sra. Deputada Mariana Leitão tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os presentes, em particular a Sra. Procuradora-Geral da República, agradecendo desde já a sua presença nesta comissão. Há alguns princípios que são fundamentais para a iniciativa liberal: o Estado de Direito, a separação de poderes, direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, e como tal há algumas situações que nos preocupam, algumas que inclusivamente já foram aqui referidas, mas que nós gostaríamos de voltar a referi-las exatamente pela sua pertinência e porque é obviamente necessário que haja esclarecimentos adicionais por parte da Sra. Procuradora-Geral da República, que, na sua última entrevista, afirmou que existe uma campanha orquestrada contra o Ministério Público por parte de pessoas que, na altura, não identificou. Ora, consideramos que o país e os seus representantes merecem, ou melhor, exigem, ou podem exigir da Sra. Procuradora que concretize e identifique as pessoas a quem se referiu nessa mesma entrevista, mas que não se limita à identificação apenas, mas também à motivação que pode estar por trás desta alegada campanha orquestrada. As afirmações da Sra. Procuradora indiciam que existe uma tentativa organizada e de grupo para pressionar a Justiça que não podem deixar de ser concretizadas. Depois, há dois temas também muito relevantes relativamente a direitos, liberdades e garantias, nomeadamente os prazos máximos de prisão preventiva, sendo que ainda este ano tivemos um caso, o de corrupção na região autónoma da Madeira, que envolveu arguidos detidos por 22 dias até conhecerem as suas medidas de coação e que no final deste prazo foram libertados pelo juiz de instrução. A Sra. Procuradora já lamentou publicamente o sucedido, mas, na sua opinião de jurista, pergunto-lhe se não entende ser necessária uma intervenção e clarificação legislativa de forma a que, por imperativo legal, não se repita uma situação semelhante. Quanto às escutas telefónicas, sabemos que há casos em que houve tentativas de obtenção de meio de prova através de escutas telefónicas que se prolongaram por muito tempo, mais daquilo que seria admissível num Estado de Direito, considerando que se está a invadir a vida pessoal das pessoas durante 2, 3 ou 4 anos. Sendo as escutas telefónicas um meio de prova extraordinário e incomum, o que é que leva ao Ministério Público a estendê-lo por um período de 4 anos ao ponto de o tornar corrente, trivial e vulgar? O que é que está a correr mal no Ministério Público para que precise de escutar um suspeito ou arguido durante 4 anos? O que é que corre mal nos tribunais, que são o garante de que os requisitos legais em matérias de escuta são cumpridos, para que um juiz de instrução autorize a escuta continuada de um suspeito ou arguido por um período prolongado de 4 anos, sendo que tem de 3 em 3 meses de renovar esta autorização? E o que é que pode fazer o Conselho Superior de Magistratura e o Conselho Superior do Ministério Público para evitar escutas durante estes longos períodos de tempo? Que medidas podem ser efetivamente tomadas para evitar estas situações?
Referindo-me agora à intervenção inicial que fez aqui nesta comissão hoje, indicou que fez insistentes sinalizações relativamente à situação extrema que se vive nos tribunais. Gostava de lhe pedir que fizesse uma breve descrição dos principais problemas que configuram esta situação extrema e em que é que consistiram estas sinalizações ao longo do tempo e junto de quem. Referiu também que houve, e está no relatório, que houve 133 inspeções e 30% com anotações abaixo de mérito. Isto significa que dos inspecionados 1/3 não tem mérito. O que é que está a ser feito para colmatar esta enorme debilidade? Referindo-me também ainda ao relatório, é indicado que há 7 magistrados suspensos em 2023, quando nos 2 anos anteriores houve apenas 1 em cada ano. Como é que se explica este aumento significativo? O que é que motivou estas suspensões e o que é que está a ser feito para, mais uma vez, também colmatar esta situação e evitar que se suceda? Muitíssimo obrigada desde já, antecipadamente, pelos esclarecimentos que a Sra. Procuradora nos prestar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao representante do Bloco de Esquerda. A Sra. Deputada Joana Mortágua tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Procuradora. É natural que quando a Procuradora fala, o país ouça. Acho que é isso que é suposto acontecer. Portanto, quando a Sra. Procuradora disse que havia uma campanha orquestrada contra o Ministério Público, o país ouviu, mas depois não conseguiu mais esclarecimentos sobre essa afirmação e acho que é isso que também estamos todas e todos à procura, é de tentar perceber se existe uma campanha orquestrada contra o Ministério Público, como é que ela se manifesta, quem é que organiza essa campanha, com que motivação e essas são as primeiras perguntas que eu lhe queria deixar. Por outro lado, considero também que o interesse sobre o Ministério Público e sobre o funcionamento do Ministério Público, independentemente de ser súbito ou de não ser súbito, é uma manifestação boa, é um ato saudável da democracia, que existe interesse sobre o funcionamento do Ministério Público. Quanto mais transparente ele for, mais saudável será a nossa democracia. E desse ponto de vista, eu também gostaria de reafirmar perguntas que já foram feitas, nomeadamente relativamente à conferência sobre os megaprocessos, perguntar-lhe se é normal que magistrados sejam proibidos de participar em conferências desta natureza, que procuram refletir sobre o funcionamento da justiça em Portugal e se há limites impostos ao exercício da opinião e da intervenção cívica destes magistrados e à sua expressão de opinião sobre o trabalho do Ministério Público, para além dos limites razoáveis que decorrem da natureza das suas funções. Se há outros limites que podem ser colocados arbitrariamente ao exercício da opinião destes magistrados. Queria depois colocar-lhe algumas questões que já foram aqui feitas e acho que desse ponto de vista há um grande consenso sobre as perguntas que vão sendo colocadas. Uma sobre a duração dos inquéritos, vários grupos parlamentares fizeram a mesma questão porque há a percepção de um problema de morosidade da justiça em Portugal e essa percepção corresponde a alguma realidade. Gostaríamos de saber em que dimensão é que ela corresponde à realidade. As outras duas têm a ver com questões que o relatório não nos permite ter dados finos. Uma é sobre a questão da fuga ao segredo de justiça e da mediatização da justiça em Portugal, e porque é uma que existe a percepção correta de que são questões que colocam em causa os direitos dos cidadãos que são visados por estes processos e relativamente a esta mediatização eu gostaria de lhe perguntar algumas questões. Houve muitos processos em que foram realizadas diligências de busca e apreensão em que os órgãos de comunicação social chegaram antes dos próprios órgãos de investigação criminal. Isso deu origem a inquéritos, dá origem naturalmente a inquéritos, foram abertos inquéritos por factos desta natureza. Houve buscas que foram noticiadas ainda antes de acontecerem. Estes factos deram origem a inquéritos. Houve processos em que foram divulgados o conteúdo de escutas, foram abertos inquéritos, houve processos, e muitos, em que foram divulgados autos de busca e apreensão, foram abertos inquéritos. Do ponto de vista interno, quantos inquéritos e quantos processos disciplinares é que foram abertos
por factos desta natureza e se já houve conclusões relativamente a esses inquéritos. As outras questões têm a ver com as escutas telefónicas, por razões que todos entendemos. O relatório também não se refere a elas, não sei porquê, pergunto-lhe se não acha necessário que o relatório faça, no mínimo, essa contabilização, uma reflexão sobre a utilização das escutas telefónicas, mas pergunto-lhe quantos telefones estão a ser escutados atualmente em Portugal. As últimas notícias que nós temos de há cerca de um ano indicavam 15.000 telefones escutados. Mantemos este número? Há uma atualização? Qual é o tempo médio, mínimo e máximo da duração das escutas? Já foi aqui referido, o anterior Procurador, Cunha Rodrigues, dizia que o país tinha um problema com as escutas e que o Procurador-Geral tem exatamente a função de instruir, de dirigir a magistratura do Ministério Público e de atuar relativamente aos meios que podem ser utilizados e como devem ser utilizados. Portanto, pergunto-lhe se emitiu alguma diretiva, instrução ou ordem sobre o recurso a escutas. Por último, para terminar, sobre uma questão que deveria e acredito que mobiliza o país, que é o combate à violência doméstica e à violência de género. O relatório também não é muito claro sobre as secções especializadas de combate à violência doméstica e pergunto-lhe, este foi um projeto piloto que teve um balanço positivo e parece-me que o Ministério Público fazia um balanço positivo da aplicação deste projeto piloto, mas ele não foi alargado ao território nacional. E gostaria de perguntar o que é que impediu que ele fosse alargado ao território nacional, dado que era um instrumento de combate à violência doméstica que tinha precisamente um balanço positivo nos sítios onde foi aplicado, apesar de algumas dificuldades de funcionamento. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado António Filipe. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Procuradora-Geral da República. O PCP não propôs esta audição, mas considera inteiramente justificada e pertinente, embora há que reconhecer que neste momento seja um tanto tardia. É sabido que o Procurador-Geral da República não responde politicamente perante a Assembleia da República e não pode nem deve responder perante a Assembleia da República por casos concretos que sejam objeto de investigação. É assim e é assim que deve ser. Contudo, todos respondemos perante o povo e todos temos o dever de prestar contas e quando todo o país é abalado por dúvidas e perplexidades sobre a atuação da Justiça e, em particular, sobre a proporcionalidade e a adequação de atuações do Ministério Público, todos temos o dever de contribuir para dissipar essas dúvidas e não permitir que se instale e permaneça um clima de alarme social que ponha em causa a confiança nas instituições democráticas. Por isso, sempre dissemos que era muito importante que a Sra. Procuradora-Geral da República prestasse esclarecimentos ao país perante a perplexidade gerada por intervenções do Ministério Público que, tendo tido enorme impacto mediático e enormes repercussões no plano político, a nível nacional e mesmo internacional, se viram, afinal, desvalorizadas pelo Poder Judicial. A independência do Poder Judicial e a autonomia do Ministério Público são traves mestras do Estado de Direito Democrático que não podem ser removidas nem sequer abaladas. O PCP foi, é e será sempre intransigente na sua defesa. Importa também deixar claro que o PCP não perfilha nem a tese de que houve um golpe de Estado promovido pelo Ministério Público, nem a tese de que existe uma campanha orquestrada contra o Ministério Público. As preocupações com o funcionamento da Justiça, que justamente preocupam os portugueses, são graves, são estruturais e estão muito para além da atuação do Ministério Público. Porém, há questões que são decorrentes precisamente da atuação do Ministério Público que não devemos deixar de suscitar nesta audição pela sua relevância em matéria de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E destacaria 3 questões, embora elas já tenham, de alguma forma, sido aqui abordadas. A primeira, a questão das escutas telefónicas. Trata-se, como sabemos, de um dos meios de investigação criminal mais intrusivos da vida privada de qualquer cidadão, que devem ser usadas
quando estritamente necessário e pelo tempo estritamente necessário aos objetivos da investigação criminal. Sabemos que as escutas telefónicas carecem da autorização judicial, mas são requeridas, naturalmente, pelo Ministério Público. Tendo em conta os números que são, por vezes, publicitados sobre as escutas realizadas, realmente quanto ao número, não considera, Sra. Procuradora-Geral, que podemos estar a assistir a uma banalização do recurso a este meio de investigação? E, mais concretamente, pergunto se considera proporcional e adequado que o cidadão possa estar 4 anos sob escuta até que se encontre algum indício que o possa comprometer criminalmente. A segunda questão. Numa entrevista concedida à RTP, a Sra. Procuradora-Geral da República referiu-se ao caso do antigo Primeiro-Ministro, que não tinham sido detectados quaisquer indícios da prática de crimes, mas acrescentou nessa entrevista: a investigação continua. A minha pergunta é a seguinte: Sra. Procuradora-Geral, continua até quando? Até quando é que uma investigação criminal pode continuar? Não haverá aqui uma inversão da ordem das coisas? Afinal, a investigação existe porque há indícios, ou a investigação existirá indefinida e permanentemente até que um dia se possam encontrar indícios? Terceira e última questão, o segredo de justiça. Todos assistimos de forma recorrente a grosseiras violações do segredo de justiça. Em mega-operações que, antes de serem realizadas, têm à sua espera batalhões de jornalistas, microfones e câmaras de televisão para que a sua cobertura ocorra precisamente em direto. Há escutas telefónicas constantes de processos criminais e outras que, por não pertencerem, deveriam ter sido destruídas, que são amplamente difundidas através da comunicação social, pondo em causa a presunção de inocência dos envolvidos e causando danos reputacionais irreversíveis, mesmo em caso de arquivamento ou absolvição nesses processos. Estamos perante a prática de crimes que são cometidos à vista de todos e não nos recordamos, Sra. Procuradora-Geral, se ser algum caso recordar-nos-á, não nos recordamos de nenhum caso em que estes crimes não fiquem impunes. Mesmo quando se anuncia alguma investigação sobre um caso concreto, esta acaba por cair no esquecimento e ou é arquivada silenciosamente ou desaparece sem deixar rastro. Sra. Procuradora, era importante que nos dissesse alguma coisa sobre isto. Se tem alguma justificação para que o crime de violação do segredo de justiça seja, porventura, o crime mais impune da ordem jurídica portuguesa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado do Livre, Paulo Moacho. Tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Procuradora-Geral, muito bom dia e obrigado pela sua disponibilidade para comparecer aqui na Comissão. Não será certamente novidade nenhuma se disser que a percepção que os portugueses têm da Justiça e, em especial, do Ministério Público não é positiva. Todos os estudos de opinião que vão saindo com alguma frequência o demonstram. E por isso entendemos que é preciso e é importante que todos os organismos da Justiça façam uma reflexão sobre essa percepção que às vezes pode corresponder à realidade, às vezes pode não corresponder à realidade, mas é factual. Relativamente ao relatório de atividades que nos apresenta, identificamos desde logo que a única referência que existe relativamente à necessidade de reforço de meios é relativamente à assessoria técnica na área ambiental, que é uma questão que, de resto, também tomamos nota. Porém, em nenhum outro momento existe uma referência à falta de meios humanos ou técnicos e, portanto, gostaria de perguntar se considera que o Ministério Público tem meios técnicos e humanos para prosseguir com eficácia, rapidez e sucesso as suas funções. Aliás, o relatório, ao mostrar que até o número de procuradores aumentou, até pode passar a ideia errada. Certamente é do seu conhecimento que há dias foi apresentado o relatório final do Observatório Permanente da Justiça da Universidade de Coimbra sobre as condições de trabalho dos magistrados do Ministério Público, que mostra um cenário que é muito crítico. Falta de magistrados, excesso de trabalho, falta de conciliação da vida profissional e da vida pessoal, propensão para o burnout. E, portanto, perguntava também que medidas é que foram tomadas nesta matéria ou que medidas é que o poder político
é para isso também que aqui estamos, pode tomar para melhorar as condições de trabalho dos magistrados do Ministério Público. Não podemos também deixar de referir alguns números que constam deste relatório que nos parecem preocupantes. Relativamente ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal, é referida à conclusão de 1.142 inquéritos, dos quais apenas 24, cerca de 2%, resultaram em acusação, 131 em arquivamento. 984 estão identificados como findos por outros motivos. Tendo em conta a dimensão que este número tem nesta estatística, perguntava se nos pode dar mais alguns dados sobre que outros motivos são estes. O relatório faz uma referência a isso, mas não clara o suficiente. Mas também os dados globais que são apresentados relativos ao exercício da ação penal não nos parecem muito mais animadores. De 428 mil processos findos em 2023, apenas 47 mil resultaram em acusação e 14 mil em suspensões provisórias do processo, cerca de 10%. Perguntava se não lhe parece que estes números são demasiado baixos. Quando olhamos para a discriminação por fenómenos criminais, há uma referência que é feita relativa à violência conjugal ou equiparada, e suponho que aqui se incluam os crimes de violência doméstica, e encontramos também a referência a 2.653 casos de suspensão provisória do processo. Tendo em conta também o debate que tem sido feito nesta matéria, e todos sabemos a especial complexidade destes processos, a especial fragilidade em que muitas vezes as vítimas estão, até casos que vêm a público e de decisões que são tomadas de suspensões provisórias do processo em casos de violência doméstica, em que é aconselhado o agressor a passear mais vezes com a vítima, por exemplo. Pergunto se há alguma reflexão dentro do Ministério Público relativamente à utilização deste instituto jurídico neste tipo de crimes. Por outro lado, relativamente àquelas que são as matérias omissas no relatório, vou repetir algumas questões que já foram colocadas, mas que também nos parecem da maior relevância. Não existe no relatório uma única referência a segredo de justiça, e em especial às frequentes violações do segredo de justiça, em especial nos casos judiciais mais mediáticos. Já foi referido também, chegamos ao cúmulo de presenciar casos em que existem buscas que estão agendadas e às quais os órgãos de comunicação social chegam ainda antes das próprias autoridades. E, portanto, pergunto também quantos inquéritos por violação do segredo de justiça foram instaurados pelo Ministério Público e quais é que foram as medidas que a Sra. Procuradora-Geral tomou para garantir o respeito pelo segredo de justiça e para prevenir a sua violação. Outro tema também omisso é a duração dos inquéritos. Também não há nenhum dado no relatório relativamente a esta matéria. Temos o número de inquéritos que iniciam, que findam, mas sobre durações médias, durações máximas destes inquéritos não temos qualquer referência. E um terceiro tema também omisso no relatório tem a ver precisamente com a questão dos meios que são utilizados nas investigações. Também não nos é dada qualquer informação. E também nesta matéria pergunto quantos inquéritos é que recorrem à utilização de escutas e, neste momento, quantos cidadãos é que estão a ser escutados pelas autoridades judiciais. Termino só com uma última questão, Sra. Presidente. Por fim, Sra. Procuradora-Geral, nos últimos meses, em intervenções públicas que tem feito, tem utilizado linguagem especialmente dura em resposta a percepcionadas críticas. Fala em pérfidos desígnios, campanha orquestrada. Queria lhe perguntar de quem está a falar, quem é que tem estes pérfidos desígnios, quem é que está a orquestrar estas campanhas contra o Ministério Público. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS. O deputado João Pinho Almeida tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Procuradora-Geral da República. Cumprimento Vossa Excelência em nome do Grupo Parlamentar do CDS. E nas questões que quero colocar há uma linha que é essencial, tem a ver com a confiança na Justiça e, obviamente, como já foi dito por vários dos colegas que intervieram anteriormente, essa confiança na Justiça neste momento está longe de ser a desejável. E, obviamente, que há fatores que contribuem mais que outros para que assim seja. Uma delas, e nos valores fundamentais para que haja confiança na Justiça, entre outros, e provavelmente alguns deles até mais relevantes, a consequência é algo que é fundamental para que as pessoas avaliem positivamente a Justiça. E o que sabemos é que, muitas vezes,
aquilo que se generaliza na sociedade é a ideia de que não acontece nada. E, portanto, que as coisas passam, os indícios existem, mas que as consequências ou tardam ou não vêm a acontecer. E isso não é uma percepção que se gere popularmente sem qualquer adesão à realidade. Efetivamente, as violações sucessivas de segredo de justiça que geram percepções públicas de culpabilidade, sem que depois haja uma consequência do funcionamento de justiça que confirme essas percepções públicas, contribuem para isso. Mas, quando é a própria Procuradora-Geral da República a dizer publicamente e a afirmar que há uma campanha orquestrada contra o Ministério Público e as pessoas depois não ouvem quem é que, ou não sabem, quem é que poderá ter orquestrado essa campanha e quem é que poderá ter essas intenções negativas contra o Ministério Público, agrava-se, porque já não é uma questão que tenha a ver exclusivamente com cidadãos particulares, é a própria Procuradoria-Geral da República que lança suspeitas para a praça pública sem as concretizar. Relativamente ao relatório que aqui estamos a analisar, eu vou fazer mais questões sobre aquilo que não está no relatório do que sobre aquilo que está no relatório, porque, infelizmente, do nosso ponto de vista, aquilo que não está no relatório tem importância superior a muitas das questões que lá estão. A primeira tem a ver, como já foi, acho que passou por todas as intervenções anteriores, o segredo de justiça. Provavelmente, se todos tivéssemos de dizer uma matéria que tinha de constar deste relatório, acho que se calhar todos dizíamos, em primeiro lugar, a matéria do segredo de justiça, dada a gravidade que neste momento existe sobre as violações de segredo de justiça e a forma como ele não é respeitado em Portugal. E, portanto, imaginar que poderia haver um relatório como este, sem qualquer referência ao segredo de justiça, acho que ninguém se lembraria. Sr. Procurador, tenho que lhe dizer, acho que não ocorreria a ninguém essa possibilidade. E, não repetindo aquilo que os colegas já referiram, eu queria aqui colocar uma questão uma acusação e muito menos uma condenação. Porque isso é de especial gravidade. Como disse, gerou-se na praça pública com essas violações de segredo e o Ministério Público permitiu essas violações de segredo de justiça, não foi depois capaz de deduzir uma acusação ou, deduzindo a acusação, não foi capaz de a levar até ao fim com a sustentação suficiente para produzir uma acusação. Depois, sobre a utilização de determinados meios de prova, como já foi dito aqui, a questão das escutas, que passaram de meio auxiliar ou complementar a meio essencial em muitos dos processos mais mediatizados. Parece que não há investigação criminal que se faça sem o recurso a interseções telefónicas e sem os basear exatamente nesse meio de prova, que ainda por cima tem as suas fragilidades. Podíamos também discutir essa matéria, no que depois fragiliza os próprios processos por estarem completamente assentes nesse meio de prova. A questão que queremos aqui colocar é a mesma que já colocaram outros colegas. É razoável que se tenha alguém sucessivamente sob escuta até se encontrar eventualmente alguma matéria que possa sustentar uma determinada suspeita? Não se exige ao Ministério Público que seja mais profundo na sua investigação? De outra forma que não seja sujeitar a alguém a estar sob escuta e a se ver violada a sua privacidade durante tanto tempo? Depois, a questão de detenções por tempo excessivo. Exatamente a mesma coisa. A questão da proporcionalidade. É aceitável que alguém esteja detido durante o tempo legal e para além do tempo legal para essa detenção inicial, para se conseguir encontrar alguma coisa que depois afinal não se encontra? E que alguém esteja detido para além daquilo que é o limite legal e que depois, no fim, saia sem qualquer medida de coação? É aceitável isto num Estado de Direito? Sujeitar essas pessoas a essa humilhação, à privação de liberdade, à exposição pública de toda a situação, às suas famílias, e depois as pessoas saem sem que haja nada? Isso é possível num Estado de Direito? Depois, a questão também da mediatização dos processos e das violações de justiça nesses processos mediáticos. Se não estamos perante uma verdadeira inversão do ónus da prova. De pessoas
que, do ponto de vista mediático, não só já estão indiciadas, como já estão acusadas e já estão condenadas. E depois vão esperar meses ou anos que o processo corra para poderem, muitas vezes, defender a sua inocência, mas, chegando-se muitas vezes ao fim, devido às violações do segredo de justiça, dizer, de facto o Ministério Público não acusou. Mas as notícias saíram e a pessoa de facto tinha feito. Senhora Procuradora, vou terminar, dizer, nós não podemos ter uma justiça alternativa, que é esta justiça mediática. E só não existe uma justiça por via mediática se efetivamente a justiça oficial funcionar. E infelizmente não tem funcionado bem e tem permitido esta promoção de uma alternativa que é de todo indesejável no Estado de Direito. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Seria agora a palavra à Sra. Deputada do PAN, Inês Sousa Real. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Procuradora, há de facto aqui que reforçar aquilo que foi também a ausência da sua intervenção inicial, quer às lacunas deste relatório, quer às sistemáticas violações do segredo de justiça, mas também àquilo que são, de alguma forma, as próprias apreensões e todo o processo das escutas telefónicas que efetivamente violam a lei, do ponto de vista daquilo que é não só a liberdade, os direitos, liberdades e garantias do cidadão, porque falar numa campanha orquestrada contra o Ministério Público, não concretizar, mas depois, com todo o respeito, esquecer-se que a Sra. Procuradora é a maestrina de uma orquestra que é o Ministério Público, que tem o dever de prosseguir a justiça e, acima de tudo, garantir a sua celeridade, a sua eficácia, mas também o respeito pelo próprio direito. E hoje temos o paradoxo na nossa sociedade de termos agressores, por exemplo, em contexto de violência doméstica, que se passeiam livremente, que não há medidas de coação, mulheres que morrem e que foram sinalizadas como vítimas de violência doméstica sem que nada aconteça, mas depois temos, em casos mediáticos, julgamentos em praça pública, sem que haja um escrutínio e haja uma reflexão mais autocrítica daquilo que é preciso mudar. Há pouco questionei sobre os meios que faltavam para o TCIAP. A Sra. Procuradora não respondeu. O relatório é também omisso. Todos nós conhecemos que há falta de salas de trabalho, nomeadamente até de interrogatório. Há também meios relacionados com aquilo que possa ser o software relacionado com o laboratório de informação. Mesmo em relação a matérias mais técnicas, e aqui já não apenas da grande criminalidade, como a matéria ambiental, também não existem recursos, e há vários relatórios que assinalam isso mesmo, mesmo sendo o quarto fenómeno criminal com o maior número de processo de aumento de inquéritos, mas em que só mais de 10% chegam, pouco mais de 10% chegam à acusação e um número menor ainda a tribunal. Tivemos um caso absolutamente inaceitável, termos mais de 1000 inquéritos no âmbito dos crimes contra animais de companhia a serem arquivados sem que houvesse uma decisão do Tribunal Constitucional. O relatório é completamente omisso e isto é um desconhecimento profundo da aplicação do direito e também nada é dito sobre o que é que foi feito para dar formação aos magistrados para que não cometessem este tipo de erros processuais e mesmo no que diz respeito a novos fenómenos criminais como a violência sexual baseada em imagens, há um dever das plataformas denunciarem ao Ministério Público este tipo de crimes e, no entanto, isto desde 1 de janeiro de 2023 e, no entanto, o relatório é também omisso. E, Sra. Procuradora, eu deixo-lhe este apelo final. O país não pode continuar a ter esta má imagem da justiça, a bem da credibilidade das instituições e a bem do futuro da justiça em Portugal. E, portanto, pedimos-lhe estas respostas. Da minha parte, queria só deixar esta nota, eu tenho que ir para a Conferência de Líderes e, portanto, não poderei ouvir as respostas da Sra. Procuradora, mas está aqui o meu assessor do gabinete e depois irei acompanhar. Portanto, não é por falta de respeito pela Sra. Procuradora, mas sim por não poder estar nos dois lados ao mesmo tempo. Muito obrigada. Finda assim esta ronda de intervenções dos grupos parlamentares. Segue-se a intervenção final da Sra. Procuradora, a quem eu vou de imediato dar a palavra e só advertindo terá 15 minutos, com alguma tolerância, atendendo ao número de perguntas que lhe foram colocadas. Tem a palavra, Sra. Procuradora. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nem 15 horas dariam, na verdade, para responder adequadamente a todos os pontos que foram levantados. Eu vou tentar falar naqueles que me parece essencial esclarecer neste momento. Interseções telefónicas. Tendo como fonte o RASI e analisando os dados desde 2011, verificamos que o número de interseções telefónicas conheceu o auge em 2015, com 15.441. Desde então tem vindo a decrescer, ano após ano, de forma sustentada e em 2023 foram 10.500
553, ou seja, diminuiu mais de 5.000 desde 2015. Em 2022 e 2023 estacionou praticamente, embora 2023, um ligeiro acréscimo, relativamente a 2022. Em qualquer circunstância, como é sabido, as interseções telefónicas carecem de autorização judicial. E não só de autorização, mas de renovação dessa mesma autorização. Ou seja, há e tem que haver, por parte do magistrado titular do processo, a avaliação sobre a necessidade, a estrita necessidade de recorrer a escutas telefónicas e também, do ponto de vista da magistratura judicial, idêntica leitura sobre não só naquele concreto momento quando é autorizada, como a quando das renovações. De resto, Srs. Deputados, quero dizer quanto a isto que eventual excesso no que respeita ao recurso a qualquer meio de prova, obviamente, pode ser suscitado no contexto do próprio processo. E também quero dizer o seguinte, a opção que existe relativamente à não fixação de prazo limite no decurso do qual sejam realizadas essa opção existe e é óbvio que pode ser alterada tal lei tal qual está bem, porque o Ministério Público apenas recorre às escutas telefónicas quando, justamente, de uma forma criteriosa, percebe que elas são essenciais. Se o tempo no decurso do qual se arrasta, eu vou dizer o seguinte, essas situações em que as escutas demoraram tempo longo, alargado, essas situações são absolutamente excepcionais. Essas situações são absolutamente excepcionais. E é porque se reconhece a necessidade, para as finalidades do inquérito, de tal ocorrer. Outra fosse, ou se outra vier a ser, a opção do legislador neste domínio, algumas opção do legislador. Sobre isso também é bom que não tenhamos qualquer dúvida sobre esse assunto. Outro aspecto, nos últimos 10 anos, e tendo em conta o número de inquéritos movimentados em cada um desses anos, a percentagem que as interseções telefónicas têm tido aponta no sentido de que essa percentagem tem vindo a diminuir de forma sustentada. Mesmo em 2023, ano em que, em termos absolutos, o número de escutas sofreu um ligeiro aumento. Ou seja, os inquéritos com escutas nunca atingiram 2,5% dos inquéritos movimentados em cada ano. Outro aspecto que é o aspecto que tem a ver com a violação nos últimos tempos. O Ministério Público surge como tendo sobre si uma presunção de culpa, o que é uma coisa o que, por vezes, eu diria até muitas vezes, interessa aos arguidos e respectivas defesas, como é bom de se ver, para efeito de se vitimizar das suspeitas que sobre si recaem, não raro relativamente a crimes de assinalar.
algo fantasioso e destituído de sentido, porque desde logo contraria o interesse da investigação e despreza a existência com acesso a processos e à informação que deles consta, compondo todo um universo relativamente ao qual, à partida, as suspeitas não podem naturalmente ser de grau mais reduzido do que aquelas que se pretendem imputar ao Ministério Público. Sobre isto, sejamos também claros, se pretende efetivamente perseguir e punir os responsáveis pela violação de segredo de justiça, teremos de aceitar o recurso a meios intrusivos de obtenção de prova, nomeadamente o recurso às escutas telefónicas. A lei já prevê, no artigo 187 do Código de Processo Penal, que crimes como os de injúria, os de ameaça, os de coação, os de devassa da vida privada, etc., portanto, crimes de mais fraca gravidade, digamos assim, sejam suscetíveis de ser investigados com recurso a escutas telefónicas. Isso é uma opção do legislador. Quanto à questão dos recursos no Ministério Público, recursos humanos no Ministério Público, os magistrados, eles, contrariamente ao que aqui já foi dito, não têm, na verdade, vindo, em termos objetivos e materiais, a aumentar. Ou seja, no relatório aponta-se a existência de 1.722 magistrados em 31 de dezembro, mais 69 do que em 2022. Porém, um relatório, que aliás está também divulgado, um balanço social de 19 de junho, aponta um pouco mais, 1.738. Neste número está, todavia, incluído o universo de magistrados estagiários, 42, que só assumirão funções em novembro próximo. Depois, há a seguinte circunstância. Nesta magistratura, o peso do sexo feminino é hoje superior a 2/3, ou perto de 90% se considerada a faixa etária até aos 30 anos. Objetivamente, esta circunstância constitui um fator de agravamento de constrangimentos em razão de situações de gravidez de risco, de ausência por força de baixa para assistência a filhos menores, gozo de licença parental, enfim, ausências para efeito de amamentação, toda uma panóplia de situações que naturalmente ocorrem comumente. Esses alertas que fizemos ou que vimos fazendo relativamente à falta de magistrados é algo que ocorre há muito nos últimos sucessivos governos. Assim ocorreu, pessoalmente, em conversas havidas e por escrito. Nesse domínio, são também de mencionar as dificuldades de recrutamento de auditores de justiça nos centros de estudos judiciários, prendendo-se com a predominância de candidatos da Zona Norte ou de potenciais candidatos com essa origem. Se porventura o fizessem, não teriam, em circunstância alguma, condição económica para subsistirem em Lisboa durante o período de permanência na sua respectiva formação, circunstância que os dissuade de sequer se candidatarem. É evidente que sobre isto sabemos todos que houve o anúncio público há já mais de 2 anos da criação de um Polo Norte do Centro de Estudos Judiciários, algo que não veio a ocorrer, pese embora tal fosse efetivamente uma situação que viria a potenciar o ingresso de novos magistrados. Mas, ainda voltando ao balanço social, existe, se computado, conforme resulta desse mesmo balanço, se computado o número de entradas e de saídas de magistrados registadas desde 2015 até maio passado, há uma diminuição de 12 magistrados. Isto leva à insuficiência dos magistrados decorrentes
de fatores, como sejam o da maior especialização, do aumento da complexidade processual, do déficit de resposta de alguns órgãos de polícia criminal e de valências técnicas de que depende a investigação criminal. Antevê-se, de resto, um agravamento da situação face à previsibilidade com que ocorrerão, em particular nos anos de 2026 a 2028, o número de aposentações e de jubilações, que terá nessa altura um padrão superior àquele que vem ocorrendo. É, portanto, imperioso que haja o ingresso nos novos cursos que se abrirão de um mínimo de 60 mestrados em cada um deles. E, para tal, precisará necessariamente de se fazer com que os candidatos da região norte possam efetivamente concorrer aos centros de estudos judiciários. Falta de recursos em termos de oficiais de justiça, senhores deputados, é algo que reiteradamente também vem sendo representado de há vários anos a esta parte. Tem sido tema recorrente no seio do Conselho Superior do Ministério Público e foi, aliás, tema de uma audiência conjunta concedida em 23 de março de 2023 entre nós próprios, os senhores Presidentes do Supremo Tribunal de Justiça, a senhora Presidente do STA e a senhora Bastonária, em que se alertou também para os enormes malefícios decorrentes do facto de haver uma greve de funcionários judiciais alongada no tempo, alongada por tempo desmesuradamente longo, com malefícios que só daqui a algum tempo se farão sentir com toda a amplitude. Aliás, os últimos elementos disponíveis, porque eles vêm sendo recorrentemente atualizados, apontavam para a falta no Ministério Público de pelo menos 400 oficiais de justiça. Mas também não tínhamos dúvida, senhores deputados, é que se realmente as condições proporcionadas a esses senhores funcionários continuarem a ser aquelas que hoje são, a todos os níveis, desde logo também no aspecto remuneratório, é certo que eles poder-se-á até abrir cursos não para 570, penso que foi esse o número avançado recentemente pela senhora Ministra da Justiça, mas para o dobro, porque eles acabarão por não permanecer nesse desempenho. Um outro tema que foi muito aqui referido foi a questão do DCEAP e do aparente, dizia eu, baixo número de acusações. Ora bom, o que acontece no DCEAP é o seguinte: houve um aumento de entradas também decorrente do facto de eu ter proferido um despacho em março do ano passado, em que atribuí ao DCEAP a investigação, a competência para a investigação, dos crimes de maus-tratos a idosos no contexto institucional, sabido que é uma realidade a todos os títulos preocupante e grave. Foram instaurados no DCEAP ou a ele remetidos até junho passado um total de 565 inquéritos. Até junho passado. Ora bom, se se considerar que neste número global de processos findos se encontram também englobados um total, peço desculpa, um total de 984 findos por outros motivos, ou seja,
destes fins por outros motivos englobam-se não só a pensações a outros processos, mas também remessa para outros DIAPs ou outros departamentos, né, ou comarcas. Ora bom, o que é que eu quero dizer? O DIAP tem competência para efeito de operações suspeitas de branqueamento de capitais e, como tal, conforme o relatório reflete, estão lá espelhados 18 mil situações desse tipo. Ou seja, nesses processos que têm, nessas suspensões de operações bancárias suspeitas, rapidamente tem que ser proferida uma decisão. Se confirma o risco de operação suspeita, instaura-se inquérito e vai ao juiz para confirmação dessa suspeita. Ou seja, em muitos desses casos, os processos têm remessa para outro DIAP, para outra comarca, em razão da competência para o efeito. Consequentemente, o que é que eu quero dizer com isto? Se formos atender apenas às decisões de mérito, o número de acusações, as tais 24, representam já 15%, o que está, ou 15,2%, o que está em linha com o número global a nível nacional, que é de 14,4%, se a memória me não falha. Portanto, o DIAP tem, como é sabido, as investigações de maior complexidade. Não creio que haja reparo algum a fazer em termos de produtividade. É evidente que se pode sempre questionar e melhorar o desempenho e melhorar a atividade, sem dúvida. A reflexão não pode, no entanto, ser feita neste contexto. Quanto às detenções. Quanto às detenções, eu ia dizer o seguinte: foi apontado como sendo, digamos, imputável ao Ministério Público a permanência excessiva a quando numa detenção em ato prévio e depois aguardando a realização de interrogatório judicial, foi imputado ao Ministério Público essa permanência e esse excesso. Os excessos a que estou carente os senhores deputados se vêm referindo foram situações absolutamente excepcionais. Os tais 21 dias a que aludem. É absolutamente comum fazerem-se detenções que depois são submetidas a interrogatório judicial e tal prazo das 48 horas para apresentação ao Sr. Magistrado Judicial e para definição das medidas de coação nunca costuma ser tão longo quanto foi nessa... Terá que terminar. Pois, Sr. Presidente, lamento, há muito mais coisas. Designadamente, se me permitires, vou referir uma questão que tem a ver com a questão da hierarquia no contexto dos poderes dados ao hierarca no contexto do processo penal. Há uma diretiva que foi por mim emitida. Essa diretiva foi, como já foi referido pelos senhores deputados, impugnada e permanece sem ter decisão no Supremo Tribunal Administrativo já há 3 anos, vamos dizer.
Ora bom, a circunstância de ela ter sido impugnada não invalida que se mantenha em vigor, não me foi reportado qualquer constrangimento na sua aplicação e, portanto, presumo que tudo a esse nível esteja a correr normalmente, sendo que, através dela, está muito clarificado os termos e os momentos em que justamente a intervenção dos hierarcas pode ocorrer. Finalmente, se me for ainda permitido, um outro aspecto quanto à violência doméstica. Está mencionado no relatório justamente a realidade da violência doméstica. Ela tem hoje uma expressão enorme. Houve um incremento, em razão também, estamos carentes, da diretiva que sobre essa matéria emitimos e das tais SAVE que estão em funcionamento desde 2020, que representaram todos os operadores judiciários e não só, reconhecem a bondade da opção, ponto é que se dê condições, mais uma vez, objetivas, de meios humanos, de recursos para que essas unidades funcionem. Só por essa razão, Sra. Deputada, é que não pôde ter lugar o alargamento. Na verdade, as 5 unidades que estão instaladas e em funcionamento têm conhecido inúmeras dificuldades, a vários níveis, não tenho tempo para detalhar, mas só por isso, só por falta de recursos, em particular de funcionários judiciais, é que não teve lugar o seu alargamento a outros territórios, a outros pontos do território nacional. Só um ponto, é que o número de inquéritos tem vindo, infelizmente, apesar de tudo, a aumentar, mas também tem vindo a aumentar. E, aliás, de uma forma extremamente expressiva, conforme se dá conta no relatório, as acusações e os números de que disponho permitem também dizer que a violência doméstica em 2023 representou o terceiro fenómeno criminal em número de presos preventivos. O que significa que o Ministério Público não está aliado da necessidade de combate a esse autêntico flagelo. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Procuradora. Só deixar a nota que o tempo foi ultrapassado largamente, dar a justificação a todo o plenário. Penso que o interesse porque estas respostas fossem dadas foi o que me levou a deixar o tempo ser excedido desta forma, que foram excedidos em 8 minutos. Nós também estávamos todos à espera das respostas, e as respostas são muito importantes para a credibilização do Ministério Público e da Justiça e, portanto, eu penitencio-me por isso e justifico que, de facto, acho que havia o interesse em ouvir as respostas da Sra. Procuradora-Geral. Reitero os agradecimentos e a disponibilidade em estar nesta comissão para prestar os esclarecimentos que lhe foram colocados e votos de continuação de um bom trabalho, que sei que está praticamente a terminar, mas com certeza que pela sua vida outros trabalhos aparecerão e os desejos das maiores felicidades na sua nova vida. Muito obrigada.